História dos tempos bíblicos. O final da história. Muitos judeus morreram no cerco e no combate. Outros foram feitos prisioneiros e tornaram-se escravos. O desastre do povo judeu não trouxe fim ao judaísmo, embora tenha acabado com todas as seitas, com exceção da dos fariseus. Os judeus conseguiram reconstruir sua fé e prática. Os novos líderes passaram a ser os rabinos, não mais os sacerdotes. O primeiro líder foi Yohanan ben Zakkai, o primeiro presidente do reconstituído Sinédrio, que daí em diante passou a ser um corpo exclusivamente religioso. Sem dúvida, muitos judeus cristãos também morreram durante a guerra, mas a Igreja de Jerusalém como um todo parece ter escapado da cidade pouco antes do início da guerra. Os cristãos atravessaram o rio Jordão até Pela, local distante do perigo. Por aquele tempo, a fé cristã havia se espalhado por todo o Império Romano, e a queda de Jerusalém pouco afetou o cristianismo. Os judeus também já se haviam espalhado na diáspora e podiam ser encontrados por todo o Império Romano. Tanto a fé judaica quanto a cristã sobreviveram e permaneceram. Aproximadamente 60 anos depois da destruição de Jerusalém, houve outra revolta dos judeus na Palestina. Adriano, imperador romano, 117 a 138 d.C., ofendeu grandemente os judeus com seu plano de reconstruir Jerusalém como uma cidade pagã. Dessa vez, os judeus rebeldes estavam unidos em sua oposição a Roma. Seu líder, Bar Koba, chegou a ser considerado por líderes rabinos como o Messias. A revolta durou de 132 a 135 d.C. e foi catalogada com a perda de grande número de vidas. Jerusalém foi reconstruída como Adriano havia planejado, mas não foi permitido aos judeus entrarem nela. Pelo final dos anos 60, a igreja cristã achou-se em grandes mudanças. Por morte e dispersão, rapidamente perdia sua liderança apostólica. Ao mesmo tempo, suas raízes judaicas se diluíam, em parte devido à oposição dos judeus e em parte porque o número de convertidos entre os gentios superava o dos cristãos judeus. Ao mesmo tempo, a atenção oficial de Roma começou a perceber que o cristianismo não era um ramo do judaísmo, uma religião permitida, mas uma nova fé politicamente suspeita. Nero foi o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos, sem dúvida por seus próprios motivos, mas ele não foi absolutamente o último. Muitos anos de perseguição sem tréguas aguardavam a igreja cristã. Contudo, esses fatores adversos não foram capazes de enfraquecer a igreja ou diminuir o ritmo de sua expansão e crescimento. Pouco se conhece sobre a maioria dos 12 apóstolos. Provavelmente, todos foram missionários e talvez alguns tenham sido martirizados até a morte. Há evidências de que o apóstolo João viveu até os anos 90, por volta do ano 100 d.C. Mesmo que as testemunhas oculares de Cristo já estivessem mortas, praticamente todos os escritos do Novo Testamento existiam, provendo os documentos fundamentais para a fé cristã. As cartas de Paulo, é evidente, datam de seu tempo de vida antes da guerra judaica. As datas do restante dos livros do Novo Testamento são menos certas, mas os primeiros evangelhos também foram escritos antes da guerra. Os outros evangelhos apareceram antes do final do século. Deus não ficou sem testemunhas.